A fumaça densa se misturava ao cheiro de pólvora no ar. A terra tremia com cada explosão, e o som dos disparos parecia incessante. João, o jovem soldado, sentia o peso do fuzil nas mãos, mas naquele momento, o peso maior era o da incerteza. Ele avançava com sua unidade através dos destroços de uma cidade que já tinha visto dias melhores. O frio da manhã cortava seu rosto, e o pavor da guerra apertava seu peito. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou perto demais. João sentiu o impacto antes mesmo de perceber que havia sido atingido. A dor irrompeu em sua perna, como um fogo súbito que queimava até seus ossos. Ele caiu ao chão, os ouvidos zumbindo e a visão embaçada. O som da batalha começava a se distanciar, enquanto sua consciência oscilava. Quando abriu os olhos novamente, tudo ao redor estava desfocado. Soldados corriam, gritos vinham de todos os lados, mas por um momento, João sentiu-se isolado da confusão. Foi então que mãos firmes o ergueram. Aguente firme, soldado, uma voz feminina ecoou suavemente através da névoa em sua mente. Ele mal conseguia distinguir a figura que falava com ele. Maria, a enfermeira que o segurava com cuidado, o colocou em uma maca improvisada, ordenando que o levassem rapidamente para o hospital de campanha. O campo médico era uma tenda montada às pressas, rodeada por corpos feridos e vozes cheias de dor. Dentro dela, o caos continuava, mas havia uma organização rígida, uma sinfonia de pessoas tentando salvar vidas em meio à destruição. Maria movia-se com agilidade entre as camas, lavando ferimentos, administrando morfina, costurando cortes profundos. Cada movimento dela era preciso, mesmo com o cansaço evidente nos olhos. João, ainda meio desorientado, estava deitado em uma das maçãs. Ele observava Maria, suas mãos rápidas e eficientes enquanto tratava seu ferimento. Vou ficar bem? Ele conseguiu perguntar, sua voz rouca pelo esforço. Maria, sem desviar o olhar de seu trabalho, respondeu com uma firmeza quase reconfortante. Você vai. Mas precisa ser forte. Temos uma longa noite pela frente. As horas se arrastaram enquanto Maria cuidava dele, monitorando a febre que subia e descendo constantemente, enquanto os ferimentos eram lavados e suturados. Em meio à dor e ao cansaço, João percebeu algo que não era comum na guerra. Havia uma calma na forma como Maria falava, como se por um breve momento, ela o tivesse isolado do horror ao redor. Nos intervalos curtos entre os procedimentos, Maria e João trocavam poucas palavras. Ele descobriu que ela havia se voluntariado como enfermeira assim que a guerra começou, deixando para trás uma vida pacífica em uma cidade distante. João, por sua vez, falou sobre seu alistamento e a vontade de proteger sua pátria. Havia um respeito mútuo silencioso entre eles, algo que crescia à medida que a noite se prolongava. A cada explosão distante, João sentia seu coração acelerar, mas então ouvia a voz calma de Maria. Você está seguro agora. Nós estamos todos lutando essa batalha juntos. E por mais estranho que parecesse, aquelas palavras, repetidas entre os tratamentos, funcionavam como uma âncora. Ele acreditava nela, mesmo sem entender por completo o motivo. Porém, a guerra continuava lá fora. A ameaça era constante, e João sabia que não podia se refugiar naquele hospital para sempre. Mas por enquanto, naquela pequena bolha de tempo, a presença de Maria parecia afastar o caos, mesmo que apenas temporariamente. À medida que a noite escurecia, o campo de batalha parecia mais distante e João, pela primeira vez em meses, sentiu que havia algo além da guerra. Algo que ele não conseguia definir. Ele começou a se perguntar sobre Maria, sobre sua vida antes da guerra, e percebeu que, de alguma forma, ela já não era apenas a enfermeira que o estava salvando fisicamente, mas também alguém que começava a ter um impacto em seu espírito cansado. A última coisa que ele ouviu antes de adormecer foi o som suave da voz de Maria, murmurando algo para outro paciente. Havia uma suavidade nas palavras dela que contrastava com tudo ao redor. João, mesmo em sua dor e exaustão, sentiu algo novo florescendo dentro dele. Talvez fosse esperança, talvez fosse o início de algo que ele não estava preparado para entender completamente. Tudo o que ele sabia era que naquela tenda, em meio ao caos da guerra, algo importante havia começado a mudar. Os dias se passavam lentamente no hospital de campanha. João, ainda debilitado, permanecia sob os cuidados de Maria. A febre finalmente cedeu, e seu ferimento na perna começou a cicatrizar, mas algo mais profundo parecia estar mudando. O ruído da guerra continuava ao fundo, um lembrete constante de que o mundo lá fora ainda era caótico e implacável. No entanto, dentro daquela tenda, João começava a sentir uma estranha sensação de conforto. Maria estava sempre por perto, ora atendendo outros pacientes, ora verificando seus sinais vitais.
Seus gestos eram precisos, quase automáticos, fruto de dias ininterruptos de trabalho, mas quando ela falava com João, sua voz mantinha a mesma suavidade. Ele começava a perceber que, apesar da tensão ao redor, havia uma calma inexplicável que ela trazia consigo. Em um fim de tarde, enquanto a luz do sol infiltrava-se pelas frestas da lona, João finalmente se sentiu forte o bastante para puxar conversa. Você já se acostumou com tudo isso? Ele perguntou, observando-a enquanto ela ajustava os curativos em seu braço. Maria, sem tirar os olhos do que fazia, deu um leve sorriso. Não há como se acostumar com a guerra. A gente apenas aprende a sobreviver nela. A resposta dela, tão simples e direta, fez João refletir. Ele também havia se alistado com a ideia de lutar pela liberdade, de proteger seu país. Mas ali, ouvindo Maria falar, ele começou a entender que talvez houvesse algo muito maior em jogo, algo que ele ainda não conseguia decifrar. Nos dias que se seguiram, eles começaram a conversar com mais frequência. João falava sobre sua infância em uma pequena vila, sobre os amigos que deixou para trás e sobre a última vez que viu sua mãe antes de partir para o fronte. Maria, por sua vez, contava histórias da cidade grande, das longas tardes de verão antes de a guerra começar e de como, por mais que soubesse dos horrores que enfrentaria, nunca pensou em não se voluntariar. Havia uma leveza nessas conversas que contrastava fortemente com o ambiente em que estavam. À medida que João se recuperava, ele se via ansioso para ouvir mais sobre a vida de Maria, suas ambições e seus medos. Em meio àquele cenário de destruição, a presença dela era como uma brisa suave em uma tempestade. João percebia que seu coração batia um pouco mais rápido toda vez que ela se aproximava, e ele se perguntava se ela também sentia o mesmo. No entanto, a realidade da guerra os rodeava de forma implacável. Cada dia trazia novos feridos, novos rostos marcados pelo medo e pela dor. Maria nunca parava. Mesmo exausta, ela continuava seu trabalho, e João a admirava por isso. Ele sabia que em breve, seria convocado novamente para a linha de frente. Seu ferimento estava quase completamente curado, e a sensação de impotência que o acometia começava a se transformar em uma urgência de voltar a lutar. Mas ao mesmo tempo a ideia de deixar Maria ali, sozinha, em meio ao caos, o atormentava. Foi em uma manhã cinzenta que a notícia chegou. João deveria se preparar para partir novamente. Ele seria realocado em uma missão crucial na linha de frente. A notícia foi como um soco no estômago. Enquanto dobrava seu uniforme recém-lavado, ele não conseguia tirar os pensamentos de Maria. Como ele poderia deixá-la agora, depois de tudo que viveram nos últimos dias? Maria, por sua vez, parecia determinada a não demonstrar emoções. Quando entregou a João seus novos suprimentos, o fez com a mesma expressão calma de sempre, mas havia algo em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Era como se, por trás daquela fachada profissional, algo estivesse se partindo. O destino nos trouxe até aqui, soldado, ela disse, seus olhos fixos nos de João. Mas é a guerra que nos separa. As palavras dela ecoaram no silêncio da tenda. João não sabia o que dizer. Tudo parecia errado. Ele não queria ir, não queria deixar aquela conexão se perder no campo de batalha. Mas ao mesmo tempo sabia que não tinha escolha. Ele era um soldado. Era isso que ele havia jurado fazer. Antes de sair, João se virou para ela, hesitante. Eu voltarei, ele disse, a voz firme, mas com uma leve tremulação. Eu prometo. Maria não respondeu imediatamente. Ela sabia, talvez melhor do que ele, que as promessas na guerra eram tão frágeis quanto a vida. No entanto, ela sentiu levemente, dando-lhe um sorriso triste. Cuide de si mesmo, João. Espero que cumpra essa promessa. E assim, ele partiu. O campo de batalha esperava por ele novamente, mas agora, havia algo que o puxava de volta. Maria. A ideia de deixar aquele hospital e seguir para a guerra parecia muito mais difícil do que qualquer outra batalha que ele havia enfrentado. A linha de frente era ainda mais brutal do que João lembrava. O rugido constante das bombas e o assobio penetrante das balas se tornaram uma trilha sonora perturbadora dos dias e noites que se fundiam em um único borrão de caos e destruição. Os soldados ao seu redor caíam como folhas ao vento, e a cada dia que passava, João sentia a guerra apertar seu coração com mais força, como se tentasse sufocar o que restava de sua humanidade. Mas em meio a tudo isso, a imagem de Maria permanecia viva em sua mente. Cada vez que ele se encontrava em perigo, cada vez que o desespero ameaçava tomar conta, ele se agarrava à promessa que havia feito. Ele voltaria para ela. Ele precisava voltar. No entanto, como em tantas histórias de guerra, o destino tinha outros planos. Durante uma missão arriscada em território inimigo, João e seu pelotão caíram em uma emboscada.
Ele se viu cercado, sem munição e com poucas chances de sobrevivência. Os minutos seguintes foram um borrão de tiros, gritos e sangue. Quando finalmente recobrou os sentidos, estava amarrado, ferido e sendo levado para um campo de prisioneiros inimigo. Os dias que se seguiram foram sombrios. O campo de prisioneiros era uma visão de desespero. Homens magros, abatidos, muitos à beira da morte, aguardavam qualquer sinal de libertação que parecia cada vez mais improvável. João, ainda se recuperando do ferimento recente, mal tinha forças para se levantar. Cada dia que passava, ele via suas chances de voltar para Maria se esvaírem. E, no entanto, ele continuava a repetir para si mesmo: eu prometi a ela. Eu vou voltar. Enquanto João lutava para sobreviver, Maria também sentia o peso da ausência dele. A notícia da captura de João chegou ao hospital de campanha semanas depois, e desde então, Maria vivia em uma angústia constante. Ela tentava manter a fachada de enfermeira forte e impassível, mas, nos momentos de silêncio, a dor de perder João a invadia. A ideia de que ele poderia nunca mais voltar a atormentava, mas ela não conseguia aceitar essa realidade. Algo dentro dela dizia que ele ainda estava lá, lutando por sua vida como sempre havia feito. Foi então que uma oportunidade surgiu. A guerra estava mudando, e uma grande ofensiva estava sendo planejada perto do campo onde João estava preso. Maria, em um impulso desesperado, usou suas conexões com alguns oficiais e soldados para se infiltrar em uma missão de resgate. Ela sabia que os riscos eram enormes, mas o pensamento de deixar João à mercê do inimigo a impulsionava. Na noite da ofensiva, sob o manto da escuridão, Maria e um pequeno grupo de soldados avançaram em direção ao campo de prisioneiros. O som das explosões ao longe servia como distração enquanto eles se aproximavam das cercas de arame farpado. O coração de Maria batia acelerado. Cada passo parecia trazer consigo um medo profundo, mas também uma esperança que ela não podia ignorar. Quando finalmente chegaram ao campo, a visão de tantos homens feridos e debilitados quase a fez desmoronar. Mas ela se manteve firme, movida pela urgência de encontrar João. Ela correu entre as barracas improvisadas, procurando desesperadamente por ele. E então, em meio à multidão de rostos cansados e abatidos, ela ouviu. João estava encostado em uma parede, fraco demais para se levantar. Seus olhos, antes tão vivos, pareciam distantes, como se estivessem perdendo a chama. Mas quando ele a viu, algo dentro dele se acendeu novamente. Maria? Ele sussurrou, incrédulo. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Eu prometi que você voltaria para mim, disse ela, a voz embargada pela emoção. E aqui estou. O resgate foi rápido e caótico, mas, contra todas as probabilidades, eles conseguiram tirar João e os outros prisioneiros do campo. O caminho de volta ao hospital foi uma mistura de lágrimas e risos nervosos. João mal podia acreditar que Maria havia arriscado tanto para salvá-lo, e por mais que ele tentasse encontrar as palavras certas, tudo o que ele conseguia fazer era segurar sua mão, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. De volta ao hospital, João passou semanas em recuperação. Maria, sempre ao seu lado, cuidava dele com a mesma dedicação de antes, mas agora havia algo diferente. O silêncio entre eles não era mais apenas profissional. Havia uma compreensão mútua, um laço forjado não apenas pela guerra, mas pela escolha que ambos haviam feito de lutar por algo maior, um pelo outro. Certa manhã, quando João finalmente pôde se levantar da cama, ele se aproximou de Maria. A guerra ainda não acabou, ele disse, sua voz carregada de incerteza. Mas quando acabar, eu quero começar de novo. Com você. Maria olhou para ele, e pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, permitiu-se sonhar com o futuro. Nós vamos construir uma nova vida, ela respondeu. Uma vida longe daqui, longe de tudo isso. E assim, em meio ao caos da guerra, eles fizeram uma promessa. Uma promessa de amor, de esperança e de um futuro em que pudessem viver em paz. A guerra ainda os rodeava, mas juntos eles sabiam que poderiam enfrentá-la. O amor, nascido em tempos de destruição, havia resistido às piores adversidades. E agora, mais forte do que nunca, ele se tornava o farol que os guiaria até o fim da guerra e além dela. O ar estava carregado com o cheiro de pólvora e fumaça. Mesmo que João e Maria estivessem a uma distância segura do fronte, a guerra ainda era uma sombra que pairava sobre eles, uma ameaça constante que eles não podiam ignorar. A recuperação de João foi lenta, marcada por momentos de dor física, mas o apoio inabalável de Maria tornava tudo mais suportável. Eles estavam mais próximos do que nunca, e com cada dia que passava, o sonho de um futuro juntos parecia mais real. Entretanto, a guerra ainda não havia terminado, e as linhas de frente estavam em constante mudança.
Notícias de ofensivas, vitórias e derrotas chegavam ao hospital de campanha com uma frequência angustiante. Cada vez que uma nova leva de feridos chegava, Maria e João eram relembrados de que o conflito continuava, e que a paz ainda era uma promessa distante. João sabia que não poderia ficar indefinidamente no hospital. Embora seu ferimento estivesse cicatrizando bem, ele sentia o peso da responsabilidade como soldado. Cada vez mais ele se via dividido entre o desejo de proteger Maria e o chamado do dever de retornar ao fronte. A ideia de voltar à linha de batalha o apavorava, mas havia também o medo de que, se ele não fosse, outros homens morreriam por causa de sua ausência. Uma tarde, enquanto João praticava andar novamente com a ajuda de uma bengala improvisada, ele se aproximou de Maria, que estava tratando o outro paciente. Ele esperou pacientemente até que ela terminasse e então, com um suspiro, falou: Maria, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu preciso voltar. Maria parou por um momento, os olhos fixos nos dele. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava pronta para enfrentá-lo. Você mal se recuperou, João. Ainda está fraco. E, ela hesitou, lutando para manter a compostura, e se algo acontecer com você? João sentiu o peso de suas palavras. Ele sabia que a preocupação dela era legítima, mas também sabia que não podia ignorar o chamado da guerra. Eu prometi que voltaria para você, e vou manter essa promessa. Mas por enquanto há homens lá fora que precisam de mim. Não posso simplesmente ficar aqui enquanto eles lutam. Maria mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Ela entendia o ponto de vista dele, mas isso não tornava a ideia menos dolorosa. Eu só não quero perder você. João segurou suas mãos com firmeza. Você não vai. Eu voltarei, Maria. Mas agora, eu preciso fazer isso. Nos dias seguintes, João se preparou para voltar ao campo de batalha. Ele estava determinado a ajudar seus companheiros, mas ao mesmo tempo, cada despedida com Maria parecia mais difícil do que a anterior. Ele sabia que cada vez que saía pela porta poderia ser a última. E mesmo assim, ele não podia fugir do que sentia ser sua obrigação. Quando chegou o dia de sua partida, a despedida foi silenciosa. João e Maria se abraçaram por um longo momento, e nenhuma palavra foi dita. Eles sabiam que as promessas feitas anteriormente eram as que importavam. A guerra os separava novamente, mas desta vez havia algo mais forte que os unia: o amor que haviam cultivado em meio ao caos. João foi para a linha de frente novamente, agora com um novo senso de propósito. As batalhas eram intensas, os inimigos mais ferozes do que nunca, mas algo dentro dele havia mudado. Ele lutava não apenas pelo seu país, mas pela promessa de um futuro ao lado de Maria. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, mas também uma luta por aquele futuro que ambos ansiavam construir. Enquanto isso, Maria continuava no hospital, cuidando dos feridos e esperando por notícias de João. As semanas passavam lentamente, e cada dia sem notícias era um tormento. Ela se lançava ao trabalho com mais vigor do que nunca, como se isso pudesse afastar o medo constante de que algo pudesse ter acontecido com ele. Um dia, no entanto, as notícias chegaram. O regimento de João havia sido envolvido em uma das batalhas mais sangrentas da guerra. As baixas eram altas, e os relatos eram confusos. Maria sentiu o coração apertar no peito. Havia a chance de que ele estivesse entre os mortos ou gravemente feridos, mas também havia uma esperança tênue de que ele tivesse sobrevivido. Ela precisava saber. Sem hesitar, Maria fez o impossível. Usando novamente suas conexões, ela se ofereceu para ser transferida para a linha de frente. Como parte de uma nova unidade médica que ajudaria a tratar os feridos diretamente nas trincheiras. Mesmo sabendo dos perigos, ela estava determinada. Precisava encontrar João, vivo ou morto. Quando chegou ao novo campo de batalha, a visão que encontrou era devastadora. Homens mutilados, feridos gravemente e um terreno marcado pela destruição. Maria se moveu entre os feridos, seus olhos frenéticos procurando por qualquer sinal de João. Cada rosto que via e não reconhecia a fazia sentir um misto de alívio e terror. E então, depois de horas procurando, ela o encontrou. João estava deitado em uma das maçãs improvisadas, gravemente ferido, mas vivo. O alívio tomou conta de Maria, e por um momento, ela sentiu o peso do mundo cair de seus ombros. Ele a viu com os olhos semicerrados de dor, mas um sorriso fraco formou-se em seus lábios. Eu disse que voltaria, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Maria caiu de joelhos ao lado dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu estou aqui, ela respondeu, a voz embargada. Eu nunca deixaria você. Enquanto o caos da guerra continuava ao redor deles, João e Maria encontraram um momento de paz em meio à escuridão.
Eles haviam sobrevivido a tantas provações e agora, mais do que nunca, estavam determinados a lutar não apenas pela liberdade, mas pelo amor que os mantinha unidos. A guerra ainda não havia acabado, mas juntos eles sabiam que poderiam enfrentar qualquer coisa. O campo de batalha estava à beira de um colapso completo. As forças inimigas haviam intensificado seus ataques e a guerra, que antes parecia distante de um desfecho, agora estava prestes a alcançar seu clímax. As trincheiras estavam cheias de soldados exaustos, enquanto os feridos aguardavam com ansiedade os cuidados que nunca chegavam com a rapidez necessária. Mas havia algo diferente no ar, algo que João e Maria podiam sentir. O fim estava próximo, de uma forma ou de outra. João, embora gravemente ferido, havia se recusado a ser transportado para longe da linha de frente. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que encarar essa última batalha. Seus companheiros estavam desmotivados, mas ele, impulsionado pela promessa de um futuro ao lado de Maria, encontrava forças para continuar. Mesmo com dores insuportáveis, ele se mantinha de pé, liderando sua unidade com coragem renovada. Maria, por sua vez, estava a poucos metros de distância, em um hospital de campanha improvisado. Desde que o encontrara ferido na última ofensiva, ela se recusava a ficar longe dele por muito tempo. A cada pequena pausa em suas atribuições de enfermeira, ela corria para vê-lo, trocando palavras de conforto e esperança. Sabia que cada dia de guerra era uma ameaça à promessa que haviam feito, mas também acreditava que o amor que sentiam um pelo outro seria suficiente para superar qualquer adversidade. No entanto, o pior ainda estava por vir. Uma ofensiva final, planejada para romper as linhas inimigas e forçar uma rendição, estava prestes a começar. O comando militar sabia que seria um ataque arriscado, mas também era a melhor chance de encerrar a guerra de uma vez por todas. João foi convocado para liderar parte das tropas, e embora estivesse longe de estar em plena forma, ele não hesitou. A ideia de abandonar seus homens ou deixar Maria à mercê do futuro incerto era insuportável. Ele tinha que lutar mais uma vez. Na noite antes da grande batalha, João e Maria compartilharam um momento silencioso, sabendo que o amanhecer poderia trazer tanto o fim da guerra quanto o fim de suas esperanças. O hospital estava quieto, e a luz fraca de uma lâmpada a óleo iluminava o rosto cansado de João. Maria sentou-se ao lado dele, segurando sua mão com força. Ela não dizia nada, mas seus olhos diziam tudo: o medo, a incerteza, o amor inabalável. João quebrou o silêncio. Eu sei que você está preocupada. Eu também estou. Mas eu preciso fazer isso. Não é só pela guerra, é por nós. Maria o olhou por um longo momento antes de finalmente falar, sua voz suave, mas firme. Eu sei. E independentemente do que acontecer amanhã, eu acredito em você. Eu acredito em nós. Seja o que for, nós enfrentaremos juntos. Ao amanhecer, o céu estava tingido de vermelho, como se até a natureza estivesse ciente do sangue que seria derramado naquele dia. João se posicionou à frente de suas tropas, enquanto Maria, com o coração apertado, voltou ao hospital para esperar. Ela sabia que a qualquer momento, o som ensurdecedor da batalha começaria, e tudo o que poderia fazer era esperar por notícias. Quando os primeiros tiros soaram, o chão tremeu sob seus pés. A batalha havia começado. João avançou com seus homens, a determinação gravada em cada traço de seu rosto. O campo de batalha era uma paisagem apocalíptica de explosões e gritos, mas ele não hesitava. Cada passo levava mais perto do inimigo, e cada golpe desferido por ele era alimentado pela lembrança de Maria. Não havia tempo para medo, não havia espaço para dúvidas. Ele estava lutando não apenas pela vitória, mas pela promessa de uma vida ao lado dela. A batalha se arrastou por horas intermináveis, e a linha entre vitória e derrota era tênue. O inimigo resistia com uma força desesperada, mas, aos poucos, as tropas de João avançavam, empurrando-os de volta. No entanto, em um momento de descuido, uma explosão próxima o jogou ao chão. A dor que atravessou seu corpo foi instantânea e paralisante. Ele tentou se levantar, mas suas forças estavam falhando. Enquanto isso, no hospital de campanha, Maria ouvia os rumores da batalha através dos outros soldados feridos que chegavam. Cada nova notícia fazia prender a respiração, esperando por qualquer palavra sobre João. Mas por horas não houve nenhuma. O silêncio sobre seu destino a corroía, mas ela mantinha a fé. Finalmente, quando a noite começou a cair, um mensageiro chegou com notícias. O exército havia rompido as linhas inimigas. A vitória estava próxima. Mas, entre as baixas listadas, o nome de João estava entre os gravemente feridos. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
Sem perder tempo, ela correu para o campo de batalha, seus pés movidos pelo desespero e pela esperança de que, de alguma forma, ele tivesse sobrevivido. Ao chegar lá, o caos ainda dominava a paisagem. Soldados feridos, corpos espalhados, o cheiro acre de pólvora no ar. Mas ela ignorou tudo isso. Seus olhos só procuravam por João. E então ela o viu, caído entre os destroços, coberto de poeira e sangue, mas ainda respirando. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado, a mão tremendo enquanto tocava seu rosto. João, sua voz era um sussurro quebrado. Ele abriu os olhos lentamente, a dor evidente, mas também havia um sorriso fraco nos lábios. Eu te prometi que voltaria, ele murmurou, cada palavra carregada de esforço. Maria segurou sua mão com força, as lágrimas finalmente caindo. E você voltou. Nós vencemos. Nos dias que se seguiram, a guerra chegou ao fim. A paz, tão esperada e desejada, finalmente havia sido conquistada. João foi levado de volta ao hospital, onde, sob os cuidados dedicados de Maria, começou uma longa recuperação. Com o fim da guerra, João e Maria finalmente puderam olhar para o futuro que tanto haviam sonhado. O país, devastado pela destruição, começava seu lento processo de reconstrução, e assim também fizeram João e Maria. Juntos recomeçaram suas vidas, agora livres das correntes da guerra. O que começou como uma história de luta e sobrevivência em tempos de destruição, agora se transformava em uma história de amor, esperança e renascimento. João e Maria haviam vencido as maiores adversidades, e embora as cicatrizes da guerra permanecessem, eles sabiam que o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer batalha. E assim, lado a lado, começaram a construir uma nova vida em paz, unidos pela promessa que nunca quebraram. Alguns anos se passaram desde o fim da guerra. A terra, antes marcada pelas cicatrizes do conflito, agora começava a florescer novamente. A reconstrução das cidades e vilarejos estava em pleno andamento e, com ela, a vida das pessoas também retomava seu curso, embora com lembranças que jamais seriam esquecidas. Para João e Maria, a paz havia chegado, mas as marcas que carregavam, tanto físicas quanto emocionais, permaneciam como lembretes das lutas que enfrentaram juntos. João, apesar das feridas sofridas em batalha, recuperou-se aos poucos. As dores em seu corpo se tornaram companheiras constantes, mas ele nunca reclamou. Cada passo, cada movimento mais lento servia para lembrá-lo de quão sortudo ele era por estar vivo, por ter sobrevivido a algo que muitos outros não conseguiram. E acima de tudo, ele se lembrava de que, ao seu lado, Maria sempre esteve lá, sua força e amor inabaláveis. Agora, vivendo em uma pequena casa nos arredores da cidade, João e Maria finalmente encontraram a tranquilidade que sempre haviam desejado. Longe dos horrores da guerra, eles desfrutavam da simplicidade da vida cotidiana. O som da natureza ao redor, o cheiro das flores nos jardins, e a leveza de uma brisa que soprava pela janela eram as coisas que os faziam sorrir todos os dias. Esses pequenos momentos se tornaram os maiores tesouros para o casal que havia sobrevivido ao caos. Maria, por sua vez, se dedicava ao seu trabalho como enfermeira, mas agora em um ambiente muito mais calmo e pacífico. O hospital de campanha havia se transformado em um centro de recuperação, onde ela continuava a cuidar dos veteranos que, como João, precisavam de apoio contínuo. Ela via no olhar de cada paciente o reflexo das mesmas batalhas internas que João travava, e sua missão era ajudá-los a encontrar a paz que mereciam. O casal nunca falava muito sobre a guerra. Não havia necessidade de revisitar o passado. O que importava era o presente e o futuro que estavam construindo juntos. No entanto, em noites silenciosas, quando o vento soprava mais forte ou os trovões distantes ecoavam, eles se encontravam lado a lado, as mãos entrelaçadas, como se buscassem conforto um no outro. As memórias, embora dolorosas, nunca foram suficientes para abalar o amor que compartilhavam. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelos campos próximos à casa, João parou por um momento olhando para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ele suspirou profundamente, sentindo a presença de Maria ao seu lado, e virou-se para ela com um sorriso. Nunca pensei que chegaríamos até aqui, ele disse, sua voz carregada de gratidão. Maria sorriu de volta, apertando a mão dele com mais força. Nós sempre soubemos que, enquanto estivéssemos juntos, nada nos derrubaria. João assentiu, os olhos marejados pelas lembranças, mas também pelo sentimento profundo de amor e felicidade que agora preenchia seu coração. Ele sabia que não havia como prever o futuro, mas, depois de tudo que haviam passado, ele também sabia que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. E foi assim que, em meio à paz reconquistada, João e Maria encontraram algo que a guerra quase lhes tirou:
o amor incondicional que havia resistido ao tempo, à dor e à destruição. Um amor que agora florescia mais forte do que nunca, tornando cada dia uma celebração de vida, esperança e resiliência. O sol finalmente se pôs no horizonte, mas para João e Maria, um novo capítulo de suas vidas estava apenas começando, um capítulo que seria escrito com amor, paciência e a certeza de que, independentemente das adversidades, eles sempre teriam um ao outro. Você acredita que o amor pode vencer qualquer batalha? Se essa história de amor e superação te tocou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Comente abaixo o que você achou da jornada de João e Maria, e compartilhe com alguém que também precisa acreditar que o amor pode superar até os tempos mais sombrios. E fique atento, porque temos muito mais histórias de amor e resiliência vindo por aí. Não perca!